Apresentar mais uma vez, né, o nosso convidado, Charles Rexon, né, criador do canal Comédia Selvagem, mais de 10 mil inscritos, que a gente já falava, empreendedor, influenciador digital e referência em criatividade e autenticidade e inovação nos negócios. Charles, seja bem-vindo. Fiquei muito curioso quando você gravou um vídeo aí para as redes sociais aí do nosso amigo Paulo Neves, falando que seria sua primeira entrevista em emissora de rádio, né? Então, você que está sempre, né, ali na tela, no digital, né? Então seja bem-vindo aqui à nossa emissora, Rádio Cultura, uma emissora com 35 anos, dia 7 agora, né, a gente faz 37 anos, 7 de setembro, e que tem uma história, né, uma larga história com Serra Talhada, chegando a 35 cidades na nossa região, então é uma emissora que vai longe, né? E é um prazer recebê-lo, para a gente saber um pouco mais dessa veia empreendedora do Charles. Seja bem-vindo, amigo. Obrigado. Eu agradeço muito a vocês o convite de vir participar aqui desse quadro de vocês, um quadro muito importante, né? E vou falar um pouco da minha história, né? Muitas pessoas conhecem Charles, às vezes eu falo que são dois Charles. Um é aquele que o pessoal conhece das redes sociais e o outro é o Charles original que está aqui. Não que aquele não seja original, mas às vezes as redes sociais distorcem um pouco, né? Então, falar um pouco da minha história, falar de onde eu vim, a origem Charles, na verdade, eu vou falar que não como Charles empresário, ou youtuber, ou influencer, como algumas pessoas conhecem, mas aqui eu gostaria de falar como Neném Canelão, aquele menino sonhador que saiu ali do interiorzinho da roça Logradouro, bem próximo daqui, né? Fui criado lá. E falar um pouco sobre a minha trajetória de vida no mundo dos negócios, né? Na minha vida pessoal. E, bom, pode começar falando então? Isso, né? E é justamente isso, né? Como diz o Matheus, vou começar do começo, né? Sendo redundante. Charles, como foi esse início dessa trajetória? A gente sabe que, a gente sempre coloca isso, né, Paulo? As pessoas hoje veem muito o agora, né? Mas esquecem da caminhada. Sim. E eu queria que você pudesse falar dessa caminhada, como foi o início dela. Vou falar. E esqueci, mas estou lembrando agora de agradecer todos os ouvintes e o nosso público, pessoas que estão acompanhando a gente pelas redes sociais. Muito obrigado e um abraço para vocês. No YouTube também da rádio agora, inclusive. No YouTube aqui da Rádio Cultura, né? Então é isso aí, pessoal. Vou começar falando um pouco da minha história. Na minha infância lá, igual eu falei, aquele menino sonhador que foi criado lá na roça, no interior, né? No Logradouro. E falar como que começou a minha trajetória hoje a palavra bonita, é empreendedorismo. Na nossa época era aquele menino roleiro, negociante, cada um tem um mascate, né, mais antigo, mas enfim. Quando eu era criança, a minha função, fui criado lá na roça, lembro de uma passagem que isso aí, quase todas as vezes que eu lembro, eu falo dessa história, até emociona. Quando eu morava lá no interior, fui criado pelos meus tios, né? Meus pais faleceram, fui criado pelos meus tios. E eu morava na roça, uma família grande, onde a gente... não posso dizer que passei fome, passei vontades, né? Vontades de algumas coisas. Fome a gente nunca passou, porque a gente sempre foi guerreiro, como todas as pessoas aí do interior, né? Lutador. E minha função era ou ir para a enxada, isso com 7, 8 anos de idade, tá? Tô falando bem criança mesmo. Quem é do interior sabe disso. Ou eu ia para a enxada ou eu ia matar bicho pra gente comer, que era natural. Hoje não mais, mas na época todo mundo, quem não comia um preá, um mocó, um alambu, uma rolinha, enfim. E eu comecei a matar bicho, né? Eu era o caçula, sou o caçula, e meus pais, meus outros irmãos mais velhos, iam pra roça, pra enxada. Também trabalhei de enxada, pouco, mas trabalhei. E aí eu comecei a matar tanto bicho, eu armava ratoeira, alguns conhecem como fojo, como quixó, para pegar preá. E eu armava várias. Eu comecei a matar tanto bicho que começou a sobrar. A gente não comia tudo, até porque lá não tinha geladeira, não tinha energia. Então a gente matava, botava no sol para secar. Começou a sobrar. E um dia eu pedi pro meu pai Arthur, que é quem me criou, era meu tio, se ele deixava eu vir com ele aqui na rua no dia de segunda-feira, que ele vinha toda segunda-feira para comprar o básico, que era o óleo, o alho, o sal, o açúcar, né, o café, o básico. E aí ele deixou eu vir com ele. Lembro como se fosse hoje. Eu peguei uma lata, aquelas latas de queroseno que a gente usava pro candeeiro, de 18 litros. E aí Mas não era o jacaré, não. Não tinha um óleo de jacaré, né? Botar o querosene. E era isso, querosene jacaré, que tinha um desenhozinho do jacaré. Boa. Isso mesmo, queroseno. E aí eu coloquei naquela lata, colocava uma camada de passarinhos, né, de preá, aí uma outra camadinha de folha, mais
outros animais, mais folha, e aí, enfim, trouxe essa lata. Vendi para um cara ali perto da rodoviária, um bar que tinha lá abaixo da rodoviária. E aí na outra segunda-feira novamente, aí ele perguntou para mim se eu não teria condições, se eu conseguiria mais, porque tinha um bar de um primo dele que também queria comprar para vender para os manguaça, tira gosto, né? E aí eu falei, consigo sim. Cheguei lá no Logradouro, eu acredito que até hoje tem pessoas lá que vai lembrar, se ouviu o que a gente estava conversando aqui, vai lembrar disso, que inclusive foi um parceiro meu. Contratei a molecadinha de lá para matar para mim. Molecadinha lá do Logradouro, da Jurema ali, da região. E aí eles matavam e eu comprava deles. Vamos imaginar que hoje, vamos dizer, que fosse R$1, uma rolinha, e eu vendia por 2 aqui. Então ali foi o meu primeiro negócio, eu tinha 8 anos de idade. Eu comprava os passarinhos deles, matava os meus também e trazia e vendia aqui nos botecos, aqui em Serra Talhada. Já começou a empreender ali, né, Charles? 8 anos de idade. 8 anos de idade, tá vendo? Lembro também, e eu vou dar isso aqui também, uma palavra é um conselho, vamos dizer assim, de incentivo, de força, garra, querer, que sempre falo, tá ruim, finge que não tá no bom, tá ruim, finge que tá bom e vai no ruim mesmo. Eu lembro que eu ia com meus primos, eu vou até citar nomes que eles lembram disso, que ela era Lelo, Non, Jaelso, Gilson, que era Josélio, Janildo, enfim, meus primos que moravam lá, que matavam e ia caçar comigo, e eu era o mais novo. E eu lembro que quando a gente ia caçar, o bicho normalmente está dentro de uma moita, de uma loca, de um buraco. E quando a moita balançava, alguns deles corriam com medo. Ah, não sei que bicho está ali dentro, vai me pegar. E comigo sempre foi assim, balançou a moita, vai pro espeto. Eu ia para cima da moita, cutucava o que estava lá dentro e ia pro espeto. Nunca tive meio termo. Tem que ir fazer o que tem que ser feito, independente das limitações impostas. Se eu fosse me limitar, provavelmente hoje eu não estaria aqui, inclusive dando uma entrevista para vocês falando da minha história. Que bacana isso, né, Charles? Aí você vê, desculpa, Charles, até pegando um gancho da questão do empreendedorismo, né? Então, vamos lá, você falou de, primeiro, atitude, você teve que ter atitude, né? Ou seja, aliás, perdão, a percepção junto ao pai da oportunidade, você percebeu uma oportunidade a partir do momento da sobra, do que sobrava que você podia negociar, né? Depois, a questão da crença, acreditar que aquilo daria certo, né? Você teve que acreditar, né? Você tem que vender para você mesmo, né? E depois a recorrência, ou seja, na outra semana já tinha outro negócio, você já envolveu seus primos, na outra semana possivelmente chegaram outras pessoas e começou a aumentar a produção, foi isso? Desse jeito. E aí, cara, eu vou até voltar um pouquinho também essa fala sobre o meu primeiro passarinho que eu matei. Eu tinha, acredito que eu não vou lembrar exato, mas de 6 anos, isso de peteca, estilingue, badoque, cada pessoa conhece com o nome. E eu lembro que eu matei um beija-flor. Lá. E eu saí, quando eu atirei nele, ele caiu meio que vivo e baleado, mas morrendo, né? Foi o primeiro passarinho que eu matei. Molecadinha que é lá do interior da roça sabe do que eu tô falando. E eu lembro ali foi um momento, cara, que não tem como não se emocionar. Foi o meu primeiro passarinho que eu matei, de verdade o que eu tô falando. Eu atirei, né, por várias vezes até que eu acertei, ele caiu, meio que vivo e morto. E eu corri, peguei ele e saí correndo para casa com aquela alegria de ter matado e a tristeza também de ter matado um animal. Mas era a minha sobrevivência. Sim. E eu saí correndo para casa. Matei, mãe, matei. Aquela alegria e ao mesmo tempo triste, com o coração apertado, por ter matado, cara. Mas era necessidade, era necessário matar. A gente precisava. E, enfim, foi o meu primeiro passarinho que eu matei e não tem como eu falar desse assunto e não se emocionar. Por quê? É percebido, Charles, né, Tony, a questão da necessidade que a gente vive, e a gente viveu um momento, principalmente até baseado na nossa faixa de idade, né, da questão do êxodo, né, que a gente ia muitas pessoas daqui, inclusive, que eu acredito que você vai contar um pouco sobre isso também, a questão de estar aqui para ir para os grandes capitais, né, e a necessidade que vinha naquele momento, a gente estava mais a realizar a necessidade que a gente tinha, que era real, não tinha como fugir disso, né? E ao mesmo tempo, aí, na maturidade, hoje a gente mais velho, quando a gente olha lá para trás, a gente já vive de uma outra forma, com outra forma de enxergar as coisas, e traz isso à tona e dá um impacto,
né, emocional, como você está trazendo isso agora. Sim. Isso é muito importante, é para a gente perceber de onde a gente veio, e você está trazendo suas raízes, inclusive, não é isso? De onde a gente veio, né, enxergando que aquele momento era uma alegria para uma necessidade, e também, né, Tony, começa a gente perceber também hoje, inclusive, você como um grande defensor, né? Sim. Se a gente começa a olhar dos animais, essa questão contrária, inclusive de conscientização, né? Que foi também que aí veio essa questão do empreendedorismo no que tange a questão do canal. Sim, não foi isso? Sim. Então isso é muito importante trazer essa raiz, né, Tony? Exatamente. Então é dois momentos, né? É o momento vamos dizer assim, da oportunidade e depois, né, com a clareza do conhecimento, que isso vem com o tempo, né? Você vai adquirindo conhecimento e você vai entendendo que muitas práticas ali não eram as práticas adequadas, né? Mas era o que tinha, né, pro momento. E isso é importante também. E aí, vamos dizer assim, você até contou um pouco aí da sua ligação com os animais, né? Com os pássaros, com, né, a vida do campo, né? A vida na zona rural. Isso lhe motivou em relação ao canal? Claro. Eu procurei uma forma de retribuir o mal que eu tinha. Porque assim, tô sendo honesto, eu fui um destruidor da natureza. Não por maldade, por necessidade. Eu realmente não tinha limites. Eu matava tudo. Vou falar uma parte agora que é até um pouco engraçado, que eles não escutem, que se escutarem me perdoe, mas os caras que compravam meus passarinhos, eles comiam preá, comia rolinha, comia juriti, comia cabeça vermelho, pardal, andorinha. Tudo que vinha pela frente eu matava. Não importa se era, esse passarinho se come, esse não se come. Eles comiam, era todos, porque eu matava, era todos. Então, era um meio de sobrevivência. Lembro também ainda, quando eu era criança, lá em casa não, lá no logradouro, não só no logradouro, como vários outros logradouros que existem por aí no nosso Nordeste. Tinha uma cacimba lá chamada Cacimba de Belinha. Agora eu tô falando um pouco da minha história lá e vou voltar para o empreendedorismo, tá? Mas contar um pouco da minha vida. Lógico. Tinha uma cacimba lá que chamava Cacimba de Belinha. Era uma cacimba cavada no meio de um riacho. Quando quando chovia, corria água. Quando baixava, o pessoal ia lá na mão mesmo, no braçal, juntava lá né, a turma da rebeira lá e cavava uma cacimba. E eu lembro que a gente ficava lá 30, 40, 50 latas, não era balde, era lata, era pote, a filinha, esperando a cacimba minar para botar água para levar para casa, porque era a única cacimba que tinha água potável, água de beber. Carreguei muita água naqueles mesmo galão das latas d'água, das latas de querosene. Carreguei muito galão manteiga pela metade, porque eu não podia, eu era criança, eu não podia as latas cheias, então era pela metade, uma de um lado e outra do outro aqui no ombro, e carreguei muito por quilômetros para o consumo de casa, né? Para cozinhar, para lavar roupa, para lavar louça. Carreguei muito isso. Então, assim, cara, eu sempre tive na mente, mesmo desde criança, que eu não podia continuar ali, que eu tinha que sair. Eu tinha que ir para fora, eu tinha que buscar um espaço. Porque, assim, independente das limitações impostas, eu não me limitei, eu fui atrás. Então, às vezes eu falo em alguns vídeos que você também é capaz. Mas não adianta acreditar em Deus e ficar esperando. Acredite em Deus, tenha fé e vá em busca do seu espaço que você vai conseguir. Dá 10 tiros em um bicho que você vai derrubar ele. No primeiro não derrubou, dá o segundo, dá o terceiro, dá o quarto, que você vai derrubar. Quando eu falo dar 10 tiros, é no sentido configurado. Seja no que você for fazer. Faça com vontade, com determinação, garra, fome. Não de alimento, fome de vencer. Muito então, bom. Isso foi um do que eu pratiquei na minha vida e que deu certo. Vou falar a segunda etapa de qual o seu segundo negócio, onde você empreendeu, onde você negociou novamente. Com 10 anos de idade, viemos para Serra Talhada, tem até uma passagem muito curiosa que eu vou falar um pouquinho para frente. Com 10 anos de idade, minha mãe que me criou e o meu pai resolveram vir morar aqui em Serra Talhada. Meu pai, ele trabalhava de pedreiro. E ele ia para as obras com meus irmãos mais velhos, meus irmãos como ajudante e ele como pedreiro. E eu pegava um carrinho de mão e ia pegar frete ali no Servilar, que era ali em frente à Santa. Isso.
E também ia lá embaixo na Feira do Peixe, em frente ao Mercado Público. Peguei muito frete em carrinho de mão, carroça. Uhum. E lá eu via que o pessoal na época vendia batata, milho, feijão, farinha, açúcar, tudo a granel. E era em uns saquinho, sacola de papel, feito de saco de cimento. E eu ia para as obras onde o meu irmão trabalhava, com meu pai, e eu pegava os sacos de cimento. Primeiro eu fui ver como que o cara, eu pegando frete, eu via que o cara entregava os sacos lá. Aí eu perguntei para ele se eu podia ir lá ver como que ele fazia. Ele deixou eu ir ver na casa dele, eu vi como que ele fazia os sacos, né? Aí eu comecei nas obras, pegar os sacos de cimento, ia em uma obra, levava 2, 3, 4 blocos para casa, ia outra mais 3, 4 blocos, e levei um pouco de cimento. Eu mesmo fiz um tanquezinho, que eu lembro como se fosse hoje, um tanque de 2 metros, de 1 por 2, baixinho, só para ter uma lâmina de água. Ali onde eu cortava os sacos, botava em cima para o cimento descer. E resumindo, eu comecei a fabricar os sacos as sacolinhas, que a gente vendia por 100, por 100, centenas, né? Então eu chegava nas bancas para pegar o frete e já levava os sacos que eu mesmo fabricava, eu fazia. Ô Charles, deixa eu pegar essa, Tônia, eu queria até trazer Tônia aqui também para a discussão, até essa sua fala que eu achei importante. Ainda continuando falando, você vê, o tempo todo já era um empreendedor, né? E uma coisa que me chamou a atenção, além obviamente do acreditar, né, da fé, da força, né, de um propósito, você tem um propósito muito claro na sua cabeça, que era vencer na vida, Sim. né? Traz uma situação aqui muito interessante, que aí também é um lado importante também do Charles empreendedor, trazendo um pouco dessa sua construção, da sua história lá atrás, que é a questão de estar antenado. Isso. Então, ele estava antenado, inclusive, observando tudo que estava em volta dele, que isso é importante, que hoje, inclusive, a gente traz muito para o... Eu não vou trazer nem da idade dele, mas o jovem, né? Que é sempre atalhos, que é sempre alguma coisa que seja rápida, né? Que já esteja na mão. E você vê, ele observar esse detalhe, observar o que estava rolando ali, né? Ele começou a perceber o quê? Oportunidade, não foi isso? Sim. Oportunidade. É a palavra. Ele começou a perceber. E as pessoas hoje querem ver muito oportunismo, que existe uma grande diferença, né, Charles? Sim. Entre oportunidade e oportunismo. Oportunismo é alguma coisa que a gente enxerga, que vai criar um atalho, ele vai dar um jeito brasileiro, vamos usar isso, muitas vezes, né? E a gente vai construir alguma coisa que vai gerar algum resultado pra gente. Mas a oportunidade é alguma coisa que a gente constrói, né? E ele fez a oportunidade na vida dele, é isso? Exatamente. Né? Criar e fazer acontecer, executar. Quero aproveitar também e mandar um abraço e registrar a presença de nosso parceiro Ginho Oliveira, Rosimério de Cuca e Coquinha da Coab, que está aqui presente com a gente. E continuando o nosso bate-papo, falar também da continuidade. Foi onde eu fiz os saquinhos lá e eu vendia e pegava frete. Aos finais de semana eu não tinha bicicleta, mas tinha uma pessoa aqui que alugava bicicleta e vendia também, que tô esquecendo, Pompeu, morava lá perto da rodoviária, perto do bar onde eu vendia os passarinhos. Descendo na rodoviária, ele vendia, ele era roleiro. Uhum. E eu ia lá no final de semana, eu alugava a bicicleta com ele para eu andar, claro, só que eu vinha para a praça aqui, essa praça aqui, ó. E eu ficava ali no banco da praça sentado e eu alugava para os moleques aqui por volta na praça. Eu alugava no final de semana. Vamos imaginar que hoje, para passar o final de semana com a bicicleta, R$50, um exemplo. Uhum. E aí eu alugava para os moleques dar a volta na praça. Uma volta na praça, R$2. Eu sei que quando chegava na segunda-feira, que eu devolvia a bicicleta para ele, ainda pagava e ainda me sobrava dinheiro. Então foi uma forma também de A nascer empreendedor, né? Eu fiquei curioso uma coisa. Ganhava R$1 em cima para vender o tira-gosto, né? Do pessoal. Né, ganhava a oportunidade também dos saquinhos lá, né? Do frete. E a bicicleta, né? Então, perfeito. Alugava por um valor e ainda ganhava um valor em cima, né? Então empreendia toda hora, né? Perfeito, perfeito. Ô, Charles, agora eu fiquei curioso em uma coisa. Nesse construir, né? Nessa jornada que você já estava com quantos anos nesse período aí, em torno? Quando eu comecei Você veio para da bicicleta? Não, da bicicleta. Não, da bicicleta ali eu tinha 10 anos, foi quando eu vim morar em Serra Talhada. 10 anos. Então, vamos lá. Dando uma passada um pouco mais à frente. Nessa tua jornada que você está trazendo muitas inspirações, muitas. Mas quando foi a primeira vez que você falou assim, cara, eu comecei a construir um valor interessante. E aquilo te deu mais uma gana, né? Que você fez aqui, agora eu tenho que começar a saltar mais alto. Chegou nesse momento que você falou assim, ó. Chegou. Comecei a perceber aqui que a construção, ou seja, a construção que eu vim trazendo dessa jornada
Ela precisava no caminho evoluir, certo, né? tá indo bem. Mas agora eu preciso ir mais além. Porque você teve o primeiro passo, que foi entender que era sair da roça Sim. e, ou seja, começar a vir para a cidade, né? Mas está mais próximo da cidade. E aí vai vir agora a capital, né? Você começa a ir para a capital, não é isso? Sim, sim. Um segundo passo? Segundo passo, eu gostaria só de deixar Tá. mais um registro aqui de uma passagem que eu falei ali na frente, eu vou falar. Tá. Eu tinha 13 anos de idade, eu comprei minha primeira terra e eu tenho ela até hoje. Porra, Charles, com 13 anos de idade, não acha que é muito cedo, não? Não. Eu acho que é muito tarde, eu poderia ter comprado antes se eu tivesse trabalhado mais e economizado mais. Mas resumindo, meu pai que me criou, que era meu tio, resolveu vender a terra dele. Teve um comprador, um senhor chamado Moacir, que é lá do Logradouro. Fui criado com os filhos dele. E esse Moacir era um cara até estruturado, né? E pai ia vender a terra e o Moacir fez uma proposta para ele. E ele perguntou para minha mãe, minha véia, Moacir ofereceu X na terra, o que você acha? E ela doida para que ele vendesse para não ter que voltar para lá, né? Vende, Arthur, vende. Aí eu ouvi na conversa, e quanto foi, pai, que ele ofereceu? Aí ele ofereceu 800 cruzeiros na época. Eu tinha um valor, e vou falar uma coisa aqui, não sei se positivo ou negativo, mas eu não posso fugir dos meus princípios e das minhas origens. Na época, com 13 anos de idade, eu tinha um revólver e tinha uma pistolinha 6,35. Isso na época era uma coisa natural, era moeda de troca, de negócio. Eu fazia negócios, comprava e vendia. E eu falei, pai, quanto é a terra? E esse Moacir ia dar metade e a outra metade ia pagando, sem prazo. Eu falei, dessa forma eu também compro. Como é que você vai comprar? Eu com 13 anos, eu falei, não, eu tenho um revólver, uma pistola, eu vou vender, eu tenho mais um dinheirinho. Eu sei que, para resumir a história, eu dei para ele 600 reais, cruzeiro na época, fiquei devendo 200 que rapidamente eu paguei. Eu tenho essa terra até hoje. Então aí, para você ver, eu poderia na época ter comprado talvez uma moto, uma motinha que era o sonho de todo moleque, né, ali iniciando. Eu comprei a minha primeira terra. Voltei um pouco no tempo, porque eu fiquei descapitalizado, mas continuei. E aí, resumindo, vamos para lá onde você perguntou, onde deu aquele start, né? Fui para São Paulo, trabalhei por um tempo lá, consegui juntar um dinheiro, comprei uma casinha velha para reformar, porque se eu comprasse pronto ia ser muito caro, então eu preferi comprar uma casinha velha e reformei. Quando eu reformei essa casa, eu tinha 21 anos de idade, eu tinha 20 anos de idade, com 21 eu já estava bem à frente, modéstia à parte. Eu comprei essa casa e aí eu reformei ela. O cara do depósito de material de construção, que vendia os materiais para mim, ficou encantado com a casa, porque assim, eu sempre trabalhei com excelência. Não sou bom em tudo, mas eu sou bom em tudo aquilo que eu faço. Ah, mas você entende disso? Não importa. Eu vou contratar alguém que entende e vou ficar no pé cobrando resultado e vou pagar o que ele cobra. Vou negociar, claro. Então foi isso aí. Eu fiz uma casa que, modéstia à parte, ficou uma senhora casa. Vendi para o cara. Na época eu gastei 52 mil, eu vendi por 9. Eu vendi por 100, na verdade. Ficou naquela briga, enfim, vendi por 100, comprei um terreno. Fiz duas, eu falei, o caminho é aqui. Então foi ali onde deu o estalo mesmo, o start, a girada de chave. Fiz duas casas, vendi, de duas, pai, foi. Sei que, resumindo, cara, só vitória, só sucesso. Chegou um tempo, quem vende casas, não vou falar empresas, porque empresas tem um alinhamento, né? Então eles não vão pegar. Eu sempre fui aquele cara roleiro, como a gente fala, empreendedor, seja lá o que for. Então, comerciante. Isso. Então quem vende casa sempre vem um carro, 2 na troca como parte de pagamento. Na entrada. Isso, então eu comecei a vender casa e pegar carro e deixar na loja de uns amigos meus. Posso falar vários nomes, mas não precisa. Lá em São Paulo, na Estrada de Itapecerica, que, modéstia à parte, eu tenho alguns imóveis nessa avenida hoje. Chegou uma hora que eu comecei a ter tanto carro que vinha, e eu também comecei a comprar carro, aparecia com preço, eu comprava e colocava para vender. O cara tá precisando de vender, eu tô com o dinheiro. Fazer negócio. Fazer negócio. Comecei a deixar nas lojas lá, só que eu comecei a ter problema com os donos de loja, alguns, não todos. Tinha uns caras que era ponta, mas tinha uns caras que começou a me dar canseira. Vendia meu carro, usava o meu dinheiro e ficava com canseira para pagar. O que eu pensei? Eu falei, peraí, se o cara tá ganhando dinheiro com o meu produto, e ainda tá me dando canseira para me pagar, dor de cabeça, eu mesmo vou montar minha loja. Então eu virei lojista de carro. Não porque eu queria ser lojista, eu fui obrigado a ter uma loja. Lembro que quando eu montei... A canseira da turma fez você... Fez, exatamente. A canseira deles me
fez ser um lojista? Lembro muito a história de Silvio Santos, que ele conta. Ele disse, eu não quis ser dono de TV. Me fizeram eu ser o dono de uma TV, que foram fechando as portas para ele, né? Pronto. Parecido. Exatamente isso aí. O nome da loja se chamava... o nome da loja é Charme... É tanto que eu uso esse nome até hoje, só que eu mudei o ramo de atividade, né? Mas na verdade era Charme Car. Resumindo, montei essa loja, comecei a vender tanto carro nos primeiros dias, no primeiro mês da inauguração da minha loja. Você falou sobre o Silvio Santos e lembrei agora, eu vendia carro pelas financiadoras, né? Vendia carro financiado. E a BV Financeira, que se eu não me engano era do Silvio Santos, BV Financeira, tinha um programa que eles, Autocar, esse negócio car, não sei o que car, tinha um programa que eles apresentavam as lojas. Eu ganhei... Era Autocar. Autocar. Eu ganhei 30 dias de propaganda de graça, porque a loja da região lá foi a que mais vendeu nos 30 dias. Eu vendi, se eu não me engano, 48 carros em 30 dias, na minha loja. 48 carros. Então, resumindo, eu virei um lojista, modéstia à parte, com potencial bom lá para a região, para a Estrada de Itapecerica. Quem pesquisar a Estrada de Itapecerica em São Paulo vai ver que é uma avenida que tem vários comércios, inclusive de lojas de carro. Eu fiquei até curioso. É tanta informação, né, Tony? Tanta inspiração que veio mais uma outra curiosidade aqui. E o bom da sua história, Charles, é as etapas, né? Sim. Né? Não era assim, ele não aprendeu a fazer uma coisa, podia continuar no ramo de casa, né? De construir, da construção civil. Mas aí, quando veio a questão, tem como colocar um carro na negociação? Então, o carro já virou um outro segundo negócio, né? Que depois se transformou numa loja, né? Então, Exato. Você tem uma evolução, né, de empreendimentos que vai subindo. É uma veia, né? Você tem, né? E tem aí vários nichos, né? Que a gente chama nas vendas, né? Então, o Charles é um exemplo de que ele tá pulverizando em vários nichos. E né? sim é possível, né? E você vê, sim é possível, ele não tinha... Vai ver que ele não tinha toda a expertise do negócio, ele não tinha um conhecimento de como é que funcionava o meio, né? Por exemplo, de loja de carro naquela época, mas ele percebeu de uma dor, ele sempre percebe a dor e a solução, dor, solução, ele percebia, aqui tem uma oportunidade, então vamos para cima. Se jogava, lógico, ia para dentro, né? Sim. E aí ele começava a ter. E outra coisa, isso traz muito uma situação nos dias atuais, né, Tony? Que a questão, por exemplo, as pessoas começam o negócio muitas vezes sem nem, enfim... entender como é que funciona aquilo, né? Sim. E o que acontece? Eu tenho certeza, e até pelo seu feeling naquela época, sim, em algum momento você foi buscar informação, você entendeu como é que rodava a loja, você entendeu as melhores parceiras que poderiam ser financeiras. Sim ou não? Com certeza. Não foi isso? Com certeza. Então as pessoas fazem muito negócio e você vê porque no Brasil o histórico de empresa que abre e fecha é tão grande, justamente por isso. A gente faz muito assim, eu acho que isso vai dar certo. Só de um... Muitas vezes você não entende como é que funciona o negócio, como é que você vai buscar as informações que serão importantes para você criar preliminar daquela informação, entendeu? Se antecipar, poder fazer um caminho melhor. Menos, porque não é fácil ser empreendedor no Brasil, a gente em algum momento estava falando sobre isso, né? Não é fácil. E aí vem uma coisa aqui, Charles, que eu queria te perguntar. A gente entende que você, nessa jornada, abriu vários tipos de negócio, né, Tony? Surgiu vários tipos de negócio. Sim. Mas eu tenho uma grande curiosidade, porque todo mundo hoje fala muito assim... Num único negócio eu não dou conta, eu não consigo, enfim, não dou conta disso. E você hoje está envolvido em vários negócios, né? Não só a questão hoje, como a gente trouxe no início, do youtuber Charles, né? Envolvido em empresas no digital, sim, empresas são negócios no digital, sim, né? E você hoje consegue estar envolvido em vários negócios e consegue ter tempo para fazer isso. Ajuda quem está em casa e isso não tem tempo para nada, escutar um pouco dessa inspiração. Como é que tu dá conta de tanta coisa, cara? Cara, E ainda fazer humor, né? E ainda fazer humor na internet. Ali, essa parte aí eu acho que é onde eu recarrego minhas energias, minhas baterias. É a brincadeira, é a risada e a diversão, entendeu? Com relação como que dá conta, Charles? Porra, queria ser igual você, queria ser assim, queria conseguir. Queria. Primeiro, que não é queria, eu quero. Então, querer é poder. Quero, mas tá fazendo por onde? Não basta querer, cara. É querer buscar os caminhos e fazer acontecer. Como que você conduz, Charles, essa série de coisas diferentes aí? Falei agora há pouco.
Entende de gado? Eu não entendo, desculpa, mas eu vou falar, cara, desculpa. Fica tranquilo, fica à eu não vontade. entendo porra nenhuma de gado, mas eu entendo de contratar quem entende, eu pagar bem e cobrar resultado. Então é isso. Tem pessoas que se limitam, e quando você se limita, quando você quer, vou falar o português correto, quando você quer ganhar mais e quer ganhar sozinho, vai ser problema, vai dar problema. Divida o bolo, fatia um bolo. Tem um bolo bem grande e você tem uns parceiros. Eu não quero dividir por igual, então divida metade para seus colaboradores e a outra metade você fica para você. Pode ter certeza que vai fluir, vai dar certo. Como que você vai ser grande, como você vai ter várias empresas se você não tem pessoas de capacidade para buscar, para fazer com você? Então é isso aí, cara, é cobrar, é pagar bem e cobrar resultado. E você vai ter... Se não fosse assim, como que teria essas grandes empresas multinacionais? Os donos, como que viveriam? Eu, modéstia à parte, eu não trabalho, cara. O pessoal acha que eu me mato de trabalhar. Eu não trabalho, eu vivo. Claro que eu trabalho, mas eu trabalho do meu jeito, no meu telefone. Tem muitas pessoas que trabalham comigo, cada um na sua atividade, mas eu dou autonomia para que eles façam sem depender de mim. Por favor, olha, só me procura, só me liga se for um extremo que você não consiga resolver. E é isso aí que eu consigo conduzir meus negócios. Eu tenho negócio, modéstia à parte, em alguns estados do Brasil e todos estão andando. Alguns melhores, porque são fases, né? Nem tudo tá ali naquele pico. Redes sociais, por exemplo, tem a fase boa dela Isso. E tem a fase que começa a É fase que o algoritmo tá legal, tá bom demais. Depois tá Exato. meio me limitando as coisas, né? A gente vai continuar esse bate-papo, né? Vamos para um rápido intervalo, rapidinho. É o tempo do Charles tomar uma água aqui. Né, a gente tomar uma água e também aproveitar para fazer os registros, né? Quem lhe mandou um abraço agora há pouco foi o André Maio, né? É vereador aqui da cidade, mandou um abraço, parabenizando pela história. Aqui no YouTube, né? Tem várias pessoas, tem gente até de Lisboa, Portugal, né? Que é o Bruno Iveson. Tô assistindo aqui, né? Tá dizendo diversificar os nichos hoje em dia é solução. Tá dizendo, Paulinho, todo sucesso do mundo para você, meu primo. É seu primo aí, ó. Tá? O primo do... tá acompanhando. Patrícia Oliveira, ótima entrevista. Ariane também está aqui, entrevista enriquecedora. Charles, um grande empreendedor, empresário. Parabéns, Tony, Paulo Neves e Charles. Cledione também, até falando, recordar, né, isso de hoje, é que quem nunca comeu uma caça não conhece o verdadeiro sabor, né? Comi muito angu com carne de preá, tá dizendo aqui um ouvinte, a Cledione, lá da Paraíba, do sítio Sozinho, faz divisa com Pernambuco, né? Então tá aqui, tem muita gente aproveitando para mandar um abraço, menininha de bom nome. Então dê os parabéns aí para ele, né? Trabalhando desde pequeno. Tem a Cláudia Helene, né? Um abraço pro Charlie, que nos recebeu em sua chácara, né? Eu sou assistida pela PAI, né? Ela tá aqui aproveitando aí para agradecer. Tem a minha amiga Lucimar, né? Do São Cristóvão, linda entrevista. Então tem algumas pessoas aqui que estão lhe parabenizando, né? Também aí pela história. Pessoal, um abraço para vocês, tudo de bom e muito obrigado por acompanhar nosso trabalho, por esse apoio moral. E eu quero aproveitar e mandar um abraço especial pro meu parceiro Doda da Fiat, o velho medroso. André Maio, um abraço para você, meu irmão. Tamo junto, guerreiro. Pra cima, meu irmão. Vamos pro intervalo, a gente volta já conversando com o Charles, empreendedor, influenciador e contando um pouco da sua história, né? Da sua história empreendedora. Começou cedo, viu? A gente volta já. O Radar de Negócios volta já. Atenção, Serra Talhada, chegou o que estava faltando, o bar e restaurante O Barracão. Venha tomar aquela cervejinha gelada no bar mais aconchegante da cidade. Servimos café da manhã, almoço, lanches e jantar, tudo com aquele tempero regional delicioso. E no sábado tem sabor especial, feijoada, buchada e munguzá de dar água na boca. Praça Sérgio Magalhães, no antigo bar do Seu Carlos, aberto das 8 às 20, de segunda a sábado. Bar e restaurante O Barracão, onde o sabor, a tradição e a boa companhia se encontram.
Atenção Serra Talhada e região. Vem aí o segundo encontro de carros antigos em Serra Talhada. No dia 30 de agosto, no estacionamento do Shopping Serra Talhada. Você vai reviver a emoção e o charme das relíquias sobre rodas e a atração da banda Bellatrix. Inscrição: 2 kg de alimentos não perecível ou doações de roupas infantis e adulta para a campanha do agasalho. Venha com a família, traga os amigos e participe desse grande evento de solidariedade e paixão por carros antigos. Segundo encontro de carros antigos de Serra Talhada. Mais informações: 879-9922-5530. É dia 30 de agosto. Você não pode perder. Realização: Clube Carros Antigos de Serra Talhada. Garagem 78. Apoio: Shopping Serra Talhada e Rádio Cultura FM, a rádio dos grandes eventos. Patrocínios: Postos e Hotel do Vale, Primocil, Produtos Que Sabor, São Luís Supermercado, Sebastião Oliveira, Serra Truque, Serralharia Dois Irmãos, Sertão Tintas, SS Acessórios, Tapeçaria Xavier, Técio Despachante, Tita Loteamentos, Valões Autopeças, Via Pneus e Via Race Rodas, Vila São Miguel, Valdemar Oliveira, Ítalo Pinturas Automotivas, Oficina do Irmão Carlos, Oficina Ramos, Ibis Hotel, Massas Luiza, Faeca Melo e Cultura FM. Lembrar grandes sucessos no Dinossauros é tudo de bom. Alô, Serra Talhada e região. A 99 Motos chegou por aqui. Peça sua moto no precinho, quando e onde você precisar. Direto pelo aplicativo 99. Ganhe até 99% de desconto na sua primeira corrida. Baixe o app e peça já. Setembro é tempo de fé, de festa e de orgulho de Serra Talhada. A Camel Eletricidade, feliz por estar nessa terra arretada, deseja um futuro de energia e muita luz para essa cidade. Camel Eletricidade, energia para hoje, luz para o futuro. Mensagem de Jaime Andrada. Nossa Senhora da Penha, estrela da manhã, que tua luz ilumine nossos corações e nos conduza ao encontro do teu Filho Jesus Cristo. Abençoe-nos com tua graça e proteção. Amém. Mensagem da Eletrônica Cardoso. Mãe amada, Nossa Senhora da Penha, agradecemos por suas bênçãos e proteção. Que sua presença nos traga paz, saúde e força para enfrentar os desafios da vida. Amém. Quer arrasar nessa festa de setembro? Então venha conferir a nova coleção da Feitosa Calçados. São designs modernos, cores da temporada e peças que celebram elegância e estilo. Das marcas Visano, Via Uno, Beira Rio, Pegada, Coca-Cola e muito mais. Aproveite também descontos de até 50% e ainda parcele suas compras em até 6 vezes no cartão de crédito. Endereço: Rua Deputado Afrânio Ribeiro de Godói, 529, Centro de Serra Talhada. Telefone: 879-9980-3090. Instagram: @feitosa_calçados. Vendas no varejo e no atacado. Feitosa Calçados e Acessórios, onde satisfazer o cliente será sempre sua melhor marca. Precisa de cuidado médico especializado? A Clínica A é o lugar certo para você e sua família. Nossa equipe conta com profissionais experientes. Doutora Irving Pereira, ultrassonografista, atendendo pelo System Uniplan IBM. Doutora Juliana Paula, pediatra e neonatologista. Doutor Marcelo Amaral, ortopedista e especialista em dor. Doutora Caroline Diniz, clínica médica e geriatria. Enfermeira Joyce Siqueira, especialista em feridas. Estamos na Rua Coronel Cornélio Soares, 939, Sala 2, térreo, no bairro de Nossa Senhora da Penha, Serra Talhada. Agende agora mesmo pelo telefone 87996101917. Clínica A, cuidar da sua saúde é nosso compromisso. Fim de semana é tudo de bom. Rádio Cultura. De volta, Radar de Negócios. Muito bem, gente, Radar de Negócios de volta hoje recebendo o empresário, né, empreendedor, influenciador, o Charles Rexon, contando um pouco da sua história, né? Tem muita gente aqui acompanhando, né? Ó, a Lúcia Rodrigues, Esther tá aqui, né? Dizendo, Tony, aqui é a Manuel Gama, né? Diga a Charles
que venha levar uma fubica na calçada de seu Valentim. Tá vendo? Aqui é o pessoal da fubica, tá vendo? Rosmédio de Cuca gosta também de jogar nessa fubica, né? Muito bem. É, nosso parceiro. Um abraço, Mané. Tudo de bom, meu irmão. E à noite eu pego você. Muito bem. Mas é isso, estamos de volta, né, Paulo, para a história do Charles. A gente tava até brincando aqui no intervalo, né? Dá acho que uns 4, 5 programas em diante. Mas para a gente acelerar um pouco, eu queria agora saber como é que foi a volta, Charles, né? Você contou um pouco da sua origem, né, aqui, né, em Pernambuco, pernambucano, e né, essa oportunidade de ir para São Paulo, como você colocou, né, de empreender, né, no ramo imobiliário e também, né, de carros. E como é que foi essa volta, né? Voltar aqui para o Nordeste, voltar para Pernambuco, né, para a terra, como é que foi todo esse processo de volta? Foi assim, cara, eu fui para São Paulo, eu fiquei uns 10 anos sem voltar aqui. Eu fui na intenção de ir vencer, consegui, né? Que aqui eu não tinha oportunidade, e tudo bem, normal. Quando eu voltei depois de 10 anos, eu já voltei com uma visão, um olhar diferente para os negócios, né? Negócios assim que eu falo de um porte maior. E eu enxerguei o potencial da nossa cidade, uma cidade rica, de potencial elevado. Eu já mexia com o ramo da construção, né? Que é o meu carro-chefe até hoje, né? O meu ramo principal é a construção civil. E eu enxerguei aquilo, né? A cidade que estava em expansão, e eu comecei a comprar uns terrenos aqui. Inclusive comprei uma casa. Parece até repetitivo, mas aquela mesma coisa que eu fiz lá no início em São Paulo, eu fiz aqui em Serra. Eu tinha uma casa ali na ABB, próximo ao Bar de Raimundo, na esquina da pracinha. Essa casa, na época, eu comprei ela, não vou lembrar o nome dele, se eu não me engano, Robson, alguma coisa assim. Comprei ela por 50 e poucos mil reais. Fiz o acabamento dela, eu consegui fazer ela por 150 e poucos mil. E eu vendi essa casa para Edson Lima, Gatinha Manhosa, por 300 mil reais. Ah, eu sei qual é a casa. Aquela casa eu vendi para Edson Lima por 300 mil, ou seja, eu gastei 150 e pouco entre a compra e o acabamento, e eu vendi por 300, cara. Então, eu falei, pô, aqui tá tão bom, talvez melhor do que São Paulo. E qual seria a parte melhor do que São Paulo? A parte burocrática para você regularizar a obra aqui era bem mais fácil. E continua sendo bem mais fácil. Então eu falei, porra, o caminho é aqui. Então eu comecei a construir umas casas menores. Aquela foi uma casa de um alto padrão que eu fiz na época. Só que eu comecei a construir umas casas ali na ABB, ali, próximo mesmo daquela região ali. Comprava um terreno de 12 metros, normalmente 12 por 25, 12 por 24, e fazia 2 casas e vendia. Então eu falei, pô, aqui é o caminho. Mas aí veja bem, como sempre, eu procurei sempre enxergar um pouco a mais. E aí, eu via que eu tinha dificuldade para vender essas casas para as pessoas aqui, que a base salarial aqui, acho que até hoje é salário mínimo, né? Algumas pessoas ganham mais que o salário mínimo, mas a base salarial é salário mínimo. Isso. Então, muitas pessoas queriam comprar uma casa, porém não aprovava porque, enfim, ganhava pouco. O que eu fiz? Eu comprei uma área um pouco grande, né? Uma área maior ali no IPCEP. E aí, em vez de eu fazer uma casa de 6 de largura por 25, eu comecei a construir casa de 5 por 15. Ah, mas é uma casa pequena? Concordo que é uma casa pequena, mas nem todo mundo tem condições de comprar uma casa grande. E qual é o sonho de todo pai e mãe de família? A casa própria. A casa própria. Então eu comecei a construir uma casa que, em vez de eu vender ela por 150 mil, que a parcela ia dar 1.800, 1.700, eu comecei a vender casa, inclusive Tiringa, que era o meu caseiro da chácara, comprou casa financiada pelo Banco do Brasil, pagando a parcela de R$317, onde um aluguel na época custava 300. Então você ia estar pagando uma coisa que com o dinheiro do aluguel ia ser sua no futuro. Hoje a casa dele, as casas dele, que ele comprou algumas outras depois, essa foi financiada, ele paga até hoje. O aluguel dessa casa hoje é por volta de 500 a 600 reais, ele continua pagando 300. Então foi aí onde eu
arrumei o espaço, eu falei, pô, aqui é o caminho. Eu comecei a fazer umas casas e, modéstia à parte, eu fiz bastante casa ali. Ganhei dinheiro, vou ser bem honesto, ganhei muito dinheiro mesmo nessa situação e deixei muitos pais e mães de família felizes. Eu sei de uma senhora, que eu lembro até o nome dela, não sei se é interessante falar aqui ou não, mas eu não estou falando nada demais. Uma senhora chamada Sônia Maria Brasil. Eu vendi uma casa para essa senhora, no dia que ela pegou a chave, ela me abraçou e chorou, falando que estava realizando o sonho da casa própria. Essa casa que eu vendi para essa senhora, faltou uma diferença de 12 mil e alguma coisa, porque ela já de uma idade avançada, não financiava... É a questão do risco, né? Isso. Então foi menos anos para ela. O financiamento dela, se eu não me engano, deu 15 anos, 10 anos. Então ela faltou um total de 12 mil e poucos. E aí eu falei para ela que não se preocupasse, que esse valor ela não precisava me pagar e que a casa era dela do mesmo jeito, pelo valor que aprovou. Ela me abraçou chorando e agradecendo. Sônia Maria Brasil. Muito bom, muito bom. E assim como a Sônia Maria Brasil, teve várias outras Sônias e outras pessoas, mototáxi, compraram moto minha, pessoas que vendem cachorro quente, compraram casa Isso minha. é bom, né? É para você ver o lado social também que entra, Sim, né? sim. Nessa questão toda. Charles, é muito interessante, né? Como a gente falava, os nichos, né? E a questão da construção civil, que ainda você permanece ainda nesse ramo, como você colocou, é o seu ramo principal, né? Sim. É esse, né? E a gente pegando agora tudo isso que você nos trouxe, né? Vivenciado, sua história, a origem, a ida para São Paulo, esse retorno para cá. O que é que você passaria para quem está iniciando um empreendimento, ou então está naquela, eu tenho vontade de empreender, mas está colocando dificuldade, né? Qual seria a sua palavra de incentivo em relação a isso? Para quem está agora no início, né, buscando de empreender, né? O que eu vou dizer é que faça bem feito e não tenha preguiça, economize ao máximo, porque apurado não é lucro. Apurado não é lucro. Então, vendeu 10, pague todas as contas da empresa, seja lá a microempresa, a pequena empresa, e reinvista o máximo que sobrar. Procure se sacrificar um pouco, esqueça luxo, coisa de qualidade, porque o problema de muitas pessoas, e infelizmente é uma realidade, é que começa a ganhar um dinheirinho, muitos se perdem no meio do tempo. Começa a comprar um telefone, nada contra, mas começa a comprar um telefone de 10 mil. É a segunda pessoa que diz, né? A história do telefone. Primeiro 10 mil que pega, compra logo um iPhone. Um iPhone. Que custa 8. Vai lá e compra um carro novo, muitas vezes no limite, parcelado, no limite, quando chegar a data de pagar a documentação IPVA, muitos acontece de não ter condição. E é real o que eu tô falando, tá? O que eu tô falando. Resumindo, sabe o conselho que eu dou para qualquer pessoa e cada um que estiver me ouvindo e realmente quer ter sucesso financeiro? Compre um carro que custe no máximo 10, estourado 20% do seu patrimônio. Do contrário, você está fadado a falir, a quebrar. Esquece vaidade de ter um carrão, de ter uma casona de luxo. Se possível, pague aluguel e use o dinheiro daquela casa de 300, de 500 mil ou de 1 milhão. Use investindo, fazendo investimento seguro e certo. A história de quem tem dinheiro, faz dinheiro, é real. É real. É real, sabendo fazer. E aquele que não sabe vai ganhar rios de dinheiro e vai jogar fora. E depois vai se reclamar que nada dá certo. Porra, como é que vai dar certo? Se você joga tudo que tem fora. É um saco sem fundo, entrando aqui e saindo aqui. Não vai dar certo, cara. Então se sacrifique. Se sacrifique que vai dar certo. É aquela história, não? É investir o tempo, a expectativa, mas saber administrar a questão financeira. Coincidência ou não, Charles, de um outro papo que nós batemos anteriormente aqui, também segue essa mesma linha, também é uma pessoa que tem um resultado muito bacana na vida. Isso. Então, isso é muito bom estar ouvindo isso, Tony, e entender toda essa cadência, né? Todo o começo, nada é por acaso, nada é por acaso. Sim. Mas eu acho o seguinte, ainda há tempo, sim, de a gente virar o jogo. As pessoas começar a acreditar nisso, né, Charles? Mesmo a pessoa fala assim, não, mas o cara começou lá atrás. Não, mas eu tenho que enxergar assim, que hoje ainda eu posso correr na frente. As pessoas falam correr atrás, não é correr na frente. Ainda eu posso correr na frente. Desde que tenha iniciativa
né, prudência e, obviamente, saber equilibrar essa questão financeira. É isso, Charles? Com certeza, com certeza. Não tem outro caminho, cara. Principal é ter essa consciência financeira, cara. Senão dificilmente vai dar certo. Vou dar um exemplo aqui, aproveitar falando sobre a questão de Serra Talhada, né? E também mandar um abraço para grandes empresários que temos aqui na cidade. Foi esse também um dos potenciais que eu enxerguei aqui. Cara, se você observar bem, nossa cidade, ela tem um potencial gigantesco. Eu lembro que quando eu saí de Serra Talhada para ir para São Paulo, já existia a Tupã Construções. Era uma loja pequena aqui na Rua 15, acima do Bradesco. Olha a potência que virou a Tupã e onde iniciou. Então é sinal que a cidade tem potencial para quem tem cabeça, capacidade de gerir uma empresa, crescer. A Tupã hoje, se não me engano, ela é a terceira maior do Brasil. No ramo dela é a terceira maior do Brasil. Vamos falar sobre o Servilar, que é o grupo Pajeú hoje, onde eu pegava frete com um carrinho de mão na frente do Servilar. Olha a potência que é o Servilar, o grupo Pajeú hoje, de Antônio Caiçara, né? A Tupã de Diógenes e família, claro, irmãos. Vamos falar... Cara, se eu fosse falar que eu passaria o dia falando de grandes empresários. Bandeirantes, a Bandeirantes, olha o potencial que é a Bandeirantes. Vamos falar também do menino aqui da Sedan. João Daniel, Sedan Rações. Vou falar de uma pessoa que eu conheci há poucos dias atrás ali, que é de lá da fábrica de a churrascaria Diniz. Você não tem noção do tamanho daquela fábrica. Ou seja, iniciou ali com hoje ele distribui para, se eu não me engano... Nordeste inteiro ele distribui, se eu não me engano são 6 ou 8 Nininho. Premocil, que comprei muito e compro materiais com ele. Essas casas que eu estava falando foi comprado na Premocil. Natal, olha o potencial. E todas nascerão aonde? Serra Talhada. Isso eu estou falando das maiores. Grupo ABS, olha a potência que é o Grupo ABS, cara. E é de onde? Filho de Serra Talhada. Vamos falar de Charles e Tiringa, né? Não posso esquecer. Olha o tamanho do nosso canal, quase 4 bilhões de visualizações no canal principal. E temos outros, secundário. Quem era Tiringa, quem era Charles no mundo das redes sociais? E olha aí, isso foi tudo que é fruto de raça, de luta, de querer vencer. Quando foi, Charles, que você... Onde surgiu esse negócio, Charles e youtuber? Cara, até hoje eu não sei lidar com redes sociais. Parece mentira, mas não sei. Nosso trabalho é um celular e 2 louco, sonhador, guerreiro, em busca do sucesso, de progredir, de vencer, de acreditar. E aí pega ali, faz um videozinho aqui, faz outro ali. Nós não temos um câmera. Quem é o câmera? Seu câmera, Charles? É quem estiver mais próximo. Filma aqui, meu primo, filma aqui pra mim, por favor. Pode ver que nossos vídeos é o vídeo, o vento chiando. Eu lembro que eu fui lá no Danilo Gentili, a gente recebeu um convite para ir no Danilo Gentili e ele perguntou qual era o segredo, qual era a mágica. Eu falei, o segredo é querer ir um celular na mão e ir atrás e fazer. A gente tem hoje mais de 10 milhões de seguidores no canal, que inclusive estamos para receber a placa tão almejada de 10 milhões de seguidores, cara. Que bacana. Muito bom. E é aqui de Serra Talhada, da nossa cidade. Parabéns. Gigante. Eu ainda quero ver Serra Talhada bonita, eu ainda quero ver... Não vou falar não, mas eu quero ver Serra Talhada bonita. E nós vamos ver essa... Caramba! Olha, o tempo já avançou aqui, mas agradecer demais, né, Paulo, pela vinda do Charles, né? Muita gente aqui, ó. Tem gente até lhe chamando para empreender em Portugal, né? Tem um ouvinte aqui, cadê ele aqui? O ouvinte disse aqui, ó, vem empreender aqui em São Paulo, mandou lá no YouTube. É o primo aqui do... É o Bruno Ives. Isso, disse, ó, vem empreender Um abraço, aqui, viu? Bruno. Olha, a Mauri Nunes, né, tá dizendo, acompanha o trabalho do Charles, exemplo de vida. Patrícia Oliveira, entrevista top, né, muito bem levada, né, pelos entrevistadores. Parabéns, Paulo, Neves e Tony, obrigado. Tá dizendo aqui, olha, quem encontrou o Charles no YouTube foi meu marido, né, que é carioca, e logo viramos seguidores dele do Tiringa, né? Anderson Silva está aqui também, enfim, tem várias pessoas lá no WhatsApp aqui da rádio também. José Ellison, né, tá aqui também mandando a mensagem, um abraço para ele.
Tem um ouvinte aqui, agora pegue leve com tiringa, estão dizendo aqui, ó. Às vezes quando aperreia o juiz de tiringa, né? E tem até uma vinhetinha dele aqui que a gente usa, a vinhetinha como é a história, né? Essa é rodada que só tem aqui, a gente utiliza. Mas enfim, tem várias pessoas. Charles, obrigado por ter vindo, né? Ter contado um pouco da sua história. A gente tem essa proposta com esse programa, né, Paulo, de a gente contar essas histórias mesmo, de verdade, né? De vários empresários. Você citou vários aí que estão no nosso radar, né, pra gente contar um pouco da história. Antônio Caissara é um sonho a gente trazer ele aqui, né? Vamos ver se a gente consegue trazer para ele contar um pouco de toda a sua origem. Já fica o convite. Já, aí, né? fica no ar, já tá fazendo um convite. Seu João né? Duque também. Seu João Duque já também. tem vários convites aí, né? Exatamente. Mas é isso. Obrigado, viu, amigo, por ter vindo. Cara, eu que agradeço a vocês, Tony Alencar. Gostou enfim, da primeira do rádio? Toda a turma de ter me dado a oportunidade de contar a minha história na nossa cidade. Isso é muito prazeroso. Então, muito obrigado a vocês. Nós é que agradecemos. É isso mesmo. Então, a gente encerra aqui a segunda edição, né, do Radar de Negócios, da Rádio Cultura, nesse projeto idealizado aqui pelo Paulo Neves, para a gente falar de empreendimento, né, de empreendedorismo, de negócio, contar história, dar dicas também. E a gente tem percebido muitas pessoas gostando, né, do conteúdo. E essa é a ideia, é a gente pegar a história do Charles, que ele contou hoje, e servir de exemplo para o jovem agora, para aquele que está querendo empreender, né, para aquele que está, muitas vezes está cabisbaixo agora, porque teve vamos dizer assim, teve um desatino, né, no negócio, né, o negócio perdeu um dinheiro ali agora, e agora como é que eu vou fazer? Então, siga o exemplo do Charles. Vá para cima, né, Charles? Vamos para cima. E é aí que você vai aprender, meu irmão. Quando você cair, é nessa hora que você vai aprender. No amor é difícil aprender, você tem que aprender na dor. Muito Tony, bem. Eu queria, antes da gente encerrar aqui, eu queria também fazer esse agradecimento a Charles, a toda a equipe que está aqui junto com o Charles aqui, né? Sempre muito solícita para poder ajudar, né? Agradecer a Anderson, que também foi um cara que trouxe essa ideia antes da ABS. Eu até pedi para você mandar um abraço para ele também, Charles, que foi de uma caminhada que surgiu essa ideia de conhecer o Charles empreendedor. Isso é muito legal. E também propor aí para todo mundo que está nos ouvindo, né, Tony? Dê ideias aí, temas, pessoas que vocês querem ouvir aqui junto conosco. Eu acho que tem muita ideia pra gente, muita história pra gente contar boa aqui na nossa terra. Eu posso dizer nossa terra, apesar de eu ser recifense, mas eu me considero também serra talhadense. Mas muita história boa pra gente contar, por quê? Porque vai inspirar muitas pessoas que estão nos ouvindo agora. Tá bom? Olha, já tem um ali para contar uma história também. Não, eu vou dizer o que é depois. Ô Anderson. Quero aqui agradecer de ter aberto esse caminho. Anderson da ABS. Guerreiro, um abraço, tudo de bom, guerreiro. E muito obrigado por ter aberto esse espaço, essa fala, para que eu estivesse aqui hoje. Muito obrigado, meu irmão, e tudo de bom. Uma coisa boa. Um abraço, meu querido. Valeu, Charles. Valeu, meu querido Paulo Neves. Olha, o Joelso Pereira, de Araripina. Valeu. Tá aqui também acompanhando. Várias pessoas aqui também ainda concordando. Admiro bastante. Aprendi bastante só com as palavras dele hoje. Colocou aqui o João Pedro Gomes, né? Então, um forte abraço. Então é isso, gente. Segue aqui a programação da Rádio Cultura. Muito obrigado pela audiência no canal no YouTube também. E essa entrevista vai ficar lá, viu? Quem quiser assistir novamente, vai estar lá no canal da Rádio Cultura FM 92,9. Valeu, gente. Bom final de semana. Tudo de bom. Cultura FM. Deixa a respiração te levar.